Então vamos dando continuidade aqui à leitura do Grande Síntese. Na fase super-humana, a dor não é mais apenas expiação, que se conforta com a esperança. É o ímpeto frenético das grandes criações espirituais. No meio da luta pela libertação, a sensação dominante é juventude. Na expansão das energias, é ressurreição. Enfraquecidas as paixões e dominadas as prepotências da natureza inferior. A sensação do espírito vitorioso é o doce repouso de quem aporta no oásis de paz. O espírito olha então com mais calma dentro de si. A dor e a luta sutilizaram seu ouvido e ele pode ouvir. Então evoca-se o canto do infinito. Então, lentamente, do âmago da alma, entoa-se a grande sinfonia do universo. As notas que aí cantam são as estrelas e os mundos, as flores e as almas, as harmonias da lei e o pensamento de Deus. É, é como se ele estivesse entrando em êxtase, né? Quando chega num ponto desse. Levanta-te, ó alma, tua dor está vencida. Morta entre as coisas mortas está tua dor, lá embaixo. Inútil instrumento jogado fora, lá embaixo, na margem deserta de um caminho triste. No infinito, o universo canta. Levanta-te, tua dor está vencida. Todas as coisas transformaram-se diante do olhar de Deus. O canto tem tal profundidade de doçura que a alma se desorienta. Pela alegria da mente, caem os véus do mistério. Pela alegria do coração, caem as barreiras do amor. É, Aí é a sua voz falando da beleza da alegria, né? Alegria da mente, alegria do coração. É bem Francisco de Assis mesmo, né? É, é, por isso que eu gosto de chamar que ele é o mestre da alegria, porque ele chama atenção para isso. Abre-se o universo. Uma vibração onipresente de amor transporta o espírito fora de si, de visão em visão, de felicidade em felicidade. Ele não luta mais, abandona-se, esquece-se em Deus. As forças da vida o sustentam e o arrastam, lançam-no para o alto, onde está o novo equilíbrio. Decepado as cadeias, ele está verdadeiramente livre e pode subir. O passado persegue e é necessário percorrer até o fundo os caminhos do bem, tanto quanto para os maus. É preciso que se afogue até o fundo nos caminhos do mal. Então o ser não pertence mais à terra de dor, emerge cada vez mais na luz do Cristo e aí se aniquila num incêndio de amor. É bem um parágrafo que é uma poesia, né? Sobre o vencer a dor, né? Vencer a dor. Estas. Só um minutinho. Pode falar. Nesse momento, né, eu tenho falado isso ultimamente, né, com essa história, né, a gente precisa do caminho do meio, do caminho do meio. E que eu tenho... Foi crescendo essa ideia, né, eu tenho defendido muito que, para a gente conhecer o caminho do meio, a gente precisa conhecer quais são as extremidades da jornada. Senão você nunca vai saber qual é o caminho do meio. E aqui eu senti ele falando uma coisa muito próxima, como disse que eles têm que se afogar até o fundo dos caminhos do mal. É exatamente isso. As pessoas acham que eu seguir o caminho do meio é escolher uma meta que não seja nem muito para lá, nem muito para cá, mas qual é o meio? A gente só sabe qual é o meio quando a gente conhece quais são as extremidades. Então, se você não tem ideia do que é o máximo de bondade, de beleza, de plenitude, de divindade que você pode atingir, não conhece o máximo do mal que você pode causar e propagar, como você vai saber do caminho do meio? Diga, Jay. Desculpe.
Olha só, pegando esse gancho que você acabou de falar aí, é preciso que se afoguem até o fundo, até o abissal, nos caminhos do mal. Por que isso? Porque você fica dentro do seu espírito uma versão àquele mal quando você sofreu aquilo. Em que sentido que eu quero te falar? Quero falar, por exemplo, de uma encarnação minha que viu, como eu já comentei com vocês, como alcoólatra. Hoje em dia, o álcool, para mim, é uma coisa muito resolvida, pessoal. Eu não sei, não tem essa luta interna. Tem pessoa, tem até. Eu tenho certeza que tem espíritos que ficam naquela luta interna de beber álcool, não beber álcool, beber uma cerveja, beber. Sabe? Essa está resolvido dentro do meu ser. Por quê? Porque eu já fui no abissal, no abismo do álcool. Então, quer dizer, está resolvido. Eu venci, sei como é que é e sei como tem esse caminho do meio que o Silvio acabou de falar aí. Então, é uma coisa resolvida. Então, para a gente saber esse caminho do meio, como o Silvio acabou de falar, tem que ter as extremidades. As extremidades, nós passamos por ela. Entendeu? Só isso que eu queria falar. E você vê que no texto também, ele fala desse nosso de ir no fundo para buscar um novo equilíbrio bem mais alto, né? É quase que um reforço para você conseguir passar para aquele equilíbrio anterior e falar assim, agora eu vou cada vez mais alto. Estas não são rarefações utopísticas da respiração da vida, senão enquanto não for deslocado o centro da personalidade para o mundo super-humano. O conceito de dor, prejuízo e de dor mal evolui desse modo por gradações para o de dor redenção, dor trabalho, dor utilidade, dor alegria, dor bem, dor paixão, dor amor. Quais é o conceito da gradação da dor, no que ela se transforma, né? Há como que uma transhumanização da dor na lei santa do sacrifício. Nesse paraíso, o milagre da superação da dor, através dela própria, está realizado. O mal transitório, o estridor das violações, o choque violento entre a livre ação e a lei esgotam-se em suas funções. A dor existe para engolir-se a si mesma. Cai o desacordo à proporção que atinge a harmonia. Por meio desse sábio mecanismo, pela qual a liberdade é obrigada a canalizar-se para o progresso, chega-se à unificação do eu com a lei. Então, desaparece qualquer possibilidade de violação e de reação, e a dor se anula em sua causa. Então a alma brada, Senhor, agradeço-te por esta, que é a maior maravilha da vida, que a minha dor seja a tua bênção. É interessante isso, né? O Silvio, eu tinha comentado da outra vez, né? Que Jesus, com certeza, não teve a mesma dor que pessoas que passaram por chicoteamento, que passaram por crucificação, ou que passaram pelas injustiças que teve. Ele não passou pela mesma dor que outro passa, porque a dor para ele era uma dor redenção, né? Então era, como se diz assim, cosquinha, né? E que enquanto que para outra é como se fosse o maior mal do mundo. Para ele era como uma bênção, né? Só para coroar uma trajetória, né? Diga, Jair. Não, aqui. O que eu achei interessante? Isso tudo que ele fala aqui, ó. A dor prejuízo, a dor mal evolui para dor de redenção, dor de trabalho, dor de utilidade. O que é essa dor? É a dor, por exemplo, a pessoa que é gananciosa, ela tem que abandonar aquilo ali é uma dor para ela abandonar aquela situação de ganância, para ter a dor da distribuição, a dor do desapego, dor do amor, que tem gente que não sabe o que é amor, então ele tem que desapegar de todo o mal que ele tem para que o amor floresça nele. Então, dor da paixão. Então, tudo isso é dor, é um mundo de dor e expiação, porque tudo que a gente está ao nosso redor, a gente tem que abandonar para atingir essa como eu falei, que é dor da redenção, né? É só isso que eu queria falar. E na história, né, do Evangelho,
tem um momento, né, que isso, exatamente esse ponto do encarar a dor é simbolizado sutilmente, mas que até hoje muitas pessoas não se atentam a isso. É a conversa de Jesus com os dois ladrões crucificados. Ali, com o mínimo de consciência que a gente já tem por causa dessas leituras, e vendo agora o Pietro Baldi falar, você vê Jesus falando, o chamado ladrão bom falando, o chamado ladrão mau se pronunciando, e você vê nitidamente formas diferentes de encarar o que, para quem está ali na plateia, é um sofrimento, é uma dor, para muitos excruciante. Então, Jesus, na sua plenitude, como Paulo estava falando para ele, aquilo é uma cosquinha, não significa absolutamente nada. Um ladrão encarando de uma forma totalmente diferente, reconhecendo alguns motivos para que aquilo está acontecendo, se conscientizando, e até Jesus se refere a ele, dizendo que ele não se preocupasse, que ele ia estar com ele mais tarde, e o outro totalmente revoltado, não aceitando, demonstrando raiva, repúdio a tudo aquilo. Então, sutilmente ali, ele demonstrou como se pode encarar a dor de forma diferente. E qual, assim, entre aspas, o benefício ou malefício que advém disso. Eu acho interessante, porque sempre falava da palavra amor, né? Essa questão do amor, dos vários tipos de amor, né? E que no final eu ficava confusa em amor, da palavra amor, né? Porque assim, a alegria, eu entendo a alegria, o amor ele tem tantos aspectos, e às vezes as pessoas até, né, matam por amor, né? E dizem, né, isso, né? Mas a alegria, algumas coisas são mais concretas de falar, de ouvir, de se entender. E agora vendo a dor, eu tô vendo assim, a dor é tal qual o amor, porque a gente fala da dor, mas a dor ela tem vários matizes, né? Vários tons, vibrações, sei lá como é que a gente pode chamar, porque eu não posso, eu acredito assim, Jesus sentiu a dor física, né? A dor do furar a carne, a dor do, da coisa sem anestesia, vamos lá, né? Aquela dor, mas existe outras dores, né? Decorrendo, que vão além dessa dor física, e que muitas vezes a dor física se torna até menor, né, diante das outras dores, né, dos outros aspectos, das outras dores. Mas a dor física, né, mesmo ela não deixa de existir, né? Eu não vou apertar um dedo numa porta e não minimizar que não sinta essa dor. A dor existe. Agora, como eu lido com essa dor, outros aspectos de dores. E aí eu tô vendo isso. Aí quando ele fala da dor amor, né, eu pensando aqui, né, na questão um pouco diferente do Jay também, mas não deixa de ser o apego, quando você vê, por exemplo, um filho, né, se distanciando de você, alguma coisa assim, mas que seja pelo bem dele, né? Você sente essa dor, mas você ama seu filho e quer o melhor para ele, mas essa dor está aqui dentro de você. E você jamais vai dizer para algumas pessoas, fica, não vá. Não, vá e seja feliz, mesmo que eu tenha a minha dor. E é uma dor de amor, né? Deu um exemplo muito legal. Quando os filhos começam a sair de casa, né? E às vezes até de forma impetuosa, né? Mesmo por outros caminhos inferiores e coletivos, a dor tende a anular-se. Esse é o último anel da cadeia: involução, ignorância, egoísmo, força, luta, seleção. Mas o ímpeto evolutivo transforma a fase da força em justiça, o mal em bem. Demolindo as mais baixas condições de vida, opera a transformação da dor.
Coletivamente, a força, por um jogo de reações coletivas, por progressiva aproximação e pela lei do mínimo esforço, tende com o uso à autoeliminação, quase reabsorvida em si mesma, e ressurgindo em forma de justiça. Assim, coletivamente, a dor tende a anular-se como fator transitório, inerente às mais baixas fases da evolução. Absurdo seria um mal e uma dor incondicionais e definitivos. O maior ímpeto da vida, a evolução, leva necessariamente o mal ao bem, a dor à felicidade. Que é esse papel da dor no processo de transformação, né? Mostro-vos todas as gradações da verdade, para que cada um escolha a mais elevada em seu concebível. Dizei-me como sabeis sofrer e vos direi quem sois. Eu estou rindo aqui da frase, né? Diga com que andas que eu direi quem és, né? A sua voz diz, diga como sabeis sofrer e vos direis quem sois. Né? Cada um sofre diferentemente e de acordo com o seu nível. Uns amaldiçoando, outros resgatando, outros abençoando e criando. Olha que bonito isso aqui. Né? Das 3 cruzes iguais sobre o Gólgota, partiram 3 gritos diferentes. Só justiça e amor é a reação dos grandes. Cabe a vós saberdes, extrair do esforço da vida a maior ascensão do espírito, utilizando a dor ao invés de combatê-la, transportando cada vez mais para o alto e o centro de vossa vida. Bem dentro daquilo que você comentou, né, Silvio, sobre lá em cima, no Gólgota. E eu não tinha lido esse pedaço, não, tá, né? Tá em sintonia. É pura sintonia mesmo. Certamente que nesses níveis não estamos na ordem comum das coisas humanas atuais. E tudo isso pode parecer fuga e demolição de virtudes positivas. Mas eu vos disse que é fuga para uma afirmação mais elevada. Isso pode parecer mutilação de aspirações e de vontades, supressão de energias sadias, produtivas, mas aquelas aspirações jamais os farão sair do ciclo da vida nos níveis inferiores, nos quais cada vitória tem que contrabalançar-se como uma derrota, cada juventude como uma velhice. Aí, cada grandeza precipita-se sempre em sua destruição. O que vos indico, porém, é sublimação da vida, numa forma de ação mais alta, dirigida a conquistas que são as únicas eternas, ação mais enérgica e civilizada que o desperdício inútil da agressão comum, que desorganiza, ação mais produtiva, porque consciente das forças naturais entre as quais ocorrem. Não vos indico como ideal supremo humano a figura primitiva do herói, da força que violenta e vence, mas ainda que as massas não os entendam, mostro-vos o super-homem, em que a vontade do dominador, a inteligência do gênio, a hipersensibilidade do artista e a bondade do santo funde-se. O lutador sobre-humano, que perdoa e ajuda seu semelhante, só ataca as forças biológicas e as submete. Ser de nova raça, lutador da justiça, senhor de si mesmo, para o bem coletivo. Quando ele falou super-homem, me veio a visão do herói de quadrinhos, né, super-homem, né, que é o lutador da justiça, né, o defensor da justiça, mas como que inverte, como que é invertido, né? Ele está falando do super-homem, mas é o super-homem que perdoa, o super-homem que luta pela justiça, sem nunca usar da violência. Diga, Jair. Isso aqui que eu acho legal, só ataca as dores biológicas. Eu estava lendo essa noite justamente o livro de Francisco, que os Bernardoni tem até a linhagem, né? A linhagem genética. E o Bernardoni tinha um dom da negociação, da trapaça, isso e aquilo.
E Francisco, claro que ele nasceu com isso, porque isso é uma coisa genética, predisposição para o negócio. Então, ele teve que pedir autorização para aquela família, porque ele iria mudar o código genético dos Bernadones. Depois, claro que ele não teve filho, mas caso ele tivesse, os Bernadones já não teriam esse gene de negociação, entendeu? Porque justamente ele só ataca as forças biológicas, ele mudou a força biológica da própria constituição da família, quer dizer, a herança genética, é só isso que eu queria falar. Essa lembrança do Paulo do super-homem, eu achei muito bacana, porque a imagem que a humanidade encarnada faz dos heróis são dos generais, dos grandes líderes em lutas, em batalhas. Tanto que uma das causas dos judeus não aceitarem Jesus é justamente essa, dele não ter sido o general dos exércitos judeus contra os ímpios e impuros na forma deles verem. E realça um herói que você... Quando você entende a presença desse herói, você entende exatamente o significado da autoridade de fato, né? Autoridade, o que a gente chama de autoridade moral e autoridade hierárquica. Você lida muito com isso, né? Eu tive essa oportunidade quando você está em meios em que a autoridade hierárquica é muito pronunciada e muito preservada, como nas Forças Armadas, né? Um exemplo clássico. E nem sempre aquele comandante é o líder. Ele é o comandante, mas ele não tem a sua tropa alinhada com ele, ele não tem as pessoas ao seu redor concordantes com ele, simplesmente seguem as ordens dele por uma contingência de momento. E isso é o que deve acontecer e vem acontecendo com a humanidade, perdendo esse hábito de exaltar as lideranças que se impõem pela força, os super-homens, né, das histórias em quadrinho e reais, e começar a perceber a autoridade pura do que ele representa, seguir o exemplo e não a força que ele propaga. E isso é muito bonito, e é uma mudança muito sutil e gradativa, que a gente vai aprendendo a observar e vai aprendendo a entender. Se a gente pegar uma liderança que é totalmente adversa em alguns pontos a qualquer filosofia espiritualista que você imagine, os papas católicos, se você puder analisar, né, que isso demoraria muito tempo, a diferença que tem de um para outro, alguns foram verdadeiros líderes, não da igreja, mas líderes da humanidade, e outros foram simplesmente papas, chefes da Igreja Católica. E isso acontece em todos os meios que a gente vivencia, que a gente participa, que a gente tem conhecimento. E é a partir desses que se mostram líderes, de fato, que a gente vai reconstruindo a nossa história e vai projetando a melhoria do nosso futuro. Agora que eu percebi que eu estava com o microfone desligado. Desculpa. Eu troquei de computador aqui porque o outro deu pala aqui. A santidade não morreu nem foi superada. Apenas começou e tem que subsistir no mundo moderno uma santidade nova, culta, consciente, científica, que ressurja das velhas formas no coração da vossa vida turbulente. É mister que volte a lutar pelo bem, com vossa psicologia objetiva, enfrente heroicamente o choque de vossa rebelde alma nova. Se hoje o lema é força
que seja a força superior do espírito, seja uma beleza espiritual que ouse mostrar-se viva no mundo como um desafio, para que este, se não compreender, dilacere-se e, dilacerando-a, aprenda. O santo, nesse sentido amplíssimo, passa em missão. Só é grande por inclinar-se a educar e erguer para essas superações da dor. Isso me vê aqui aquele grupo que foi preso tentando levar ajuda humanitária para os palestinos em Gaza, e que foram presos porque estão cometendo... e mesmo assim continuaram, né? E com isso eles... um grupo grande está seguindo eles, a mesma coisa, né? Então, ou seja... como é que o país vai falar assim, eu sou contra a ajuda humanitária? E isso me lembra o Mahatma Gandhi, né? Que quando foi enfrentar os ingleses, enfrentou sem armas. E aquela cena em que vários indianos e o exército inglês metralhando, morreu ali dezenas de indianos, e aquilo passou para o mundo como um ato extremamente covarde do governo inglês, né? E ali ele, através da não violência, do não retorno da violência, ele conseguiu que os ingleses, a invasão, conseguiu quase que expulsar a invasão inglesa de deixar os indianos seguir seu próprio caminho. E isso me vê esse grupo, então, que está dando exemplo para o resto do mundo, e que um deles é até brasiliense, né? Eu acho isso a gente tem que dar ênfase nisso, né? Nesses ideais em que, através do amor, através da colaboração, contra-atacando as armas. Né? Esse é um ponto que a gente discute muito, né? E para quem acompanha essa história de Gaza, né? O país que afrontou Israel e, vamos botar entre aspas, a força, invadiu o espaço aéreo, derramou milhares de mantimentos, foi a China. Nenhum país do Ocidente que fica fazendo teatrinho na ONU e nas suas declarações tomou qualquer medida para minimizar o sofrimento de uma população que não é pequena, que faz parte dos seres que habitam a Terra, como qualquer um em qualquer país que esteja. E isso vem diretamente a esse ponto que ele fala aqui. Alguns têm que lutar, mas não é o lutar guerras, é o lutar com o direito, com a verdade. Eu falo muito que a gente costuma espernear, costuma expor nossas posições, mas, no fim, acabamos sendo coniventes, porque a gente só fala, só expõe, mas se omite de uma ação verdadeira. Nós, que eu digo, não nós especificamente, como seres humanos individuais, mas os países, a humanidade como um todo. E você vê isso em N situações. Aqui no Brasil, nós passamos por períodos e períodos já vou encerrar, que já está na hora, de ditadura, em que grande parte da população viveu sua vidinha sem se manifestar, porque ficou cômodo. E para ir contra aquelas atrocidades, poderia gerar problemas. Essa participação da China é óbvio que tem um fundo geopolítico, mas pelo menos eles fizeram algo. Isso é um apelo que eu faço a todos que possam me ouvir, me sentir, sejam encarnados ou desencarnados. Não se omitam.
façam, no mínimo, a sua parte. Se a sua parte é sorrir para alguém na rua, isso pode ser o ganho daquele dia para ele. Então, não se omitam. Não se tranquem em casa e fiquem apenas reclamando. Quando tiver a oportunidade de ela se apresentar a vocês, seja da coisa mais simples, façam. Assim que a gente vai mudar a nossa história. Tem tempo, rapidinho. Eu tenho uma aluna palestina e ela vem contando. O pai é da faixa de Gaza, mora aqui, mas é da faixa, então ela tem famílias na faixa de Gaza. E eu dando aula, e eu estava falando sobre a primeira lei, que é a lei, né, de Italião. E, de repente, quando eu falei assim, não, mas a lei de Italião já está vencida. E aí todo mundo discutindo isso. E quando eu olhei para ela, eu vi que a lei do dente por dente, olho por olho, está muito esquecida. A gente está muito pior que a lei, a gente em torno de sociedade. E eu olhei para ela, eu pedi perdão. E ela ficou olhando assim para mim, me perdoe, porque, né, matou-se 1000 e matou-se 400.000. Então, a lei de Italião ainda não existe até entre nós, às vezes.